Bem-vindos a mais um podcast da Fertron. Hoje estaremos entrevistando o Márcio Carvalho, diretor da empresa Certemax Fives Lilly, juntamente com o Pepo, que é gerente da filial Nordeste e de comércio exterior da Fertron. E a ideia é fazer um bate-papo sobre a indústria açucareira no Brasil, falar sobre taxos contínuos e sobre os benefícios da automação e de rendimento. Bem-vindos. Obrigado. Prazer. Vamos iniciar a conversa. Márcio, eu queria saber um pouquinho mais sobre sua empresa, da sua história, de como vocês começaram. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui participando desse podcast, né? Uma evolução aí no mercado da indústria sucroalcooleira. Obrigada. Tá? Essas iniciativas que fazem com que o mercado cresça, né? Que as informações fluam e que todo mundo consiga participar, né? Interagir e ter a melhor informação no melhor tempo, né? Que hoje a internet faz com que as informações se tornem mais rápidas, né? E mais ativas aí no mercado. Exatamente. Bom, a Certemax é uma empresa que já tem aí 16 anos, né? É uma empresa que surgiu aí lá atrás de uma possível parceria aí com uma empresa Fives Lilly, da França, né? Como que começou essa história? Essa história começou, eu tinha um irmão, tenho, na verdade, um irmão, né? Que é meu sócio na empresa e era funcionário da Fives Lilly da França, trabalhando na área do açúcar, né? Que representava a Fives aqui no mercado nacional. E fazia todo o trabalho de acompanhamento dos equipamentos, e posta em marcha e tudo mais. Tá? Durante esse período, eu era funcionário da empresa TGM Turbinas, né? Tinha um cargo de direção lá também, né? de liderança, né? Um cargo de liderança lá também. E com o passar do tempo, a gente chegou à conclusão de estar montando a nossa própria empresa. Né? Nesse momento, tivemos aí a oportunidade e o convite da Fives Lilly de ser uma empresa autorizada à fabricação dos equipamentos aqui no Brasil. É porque o nome é muito forte. A Fives, ela tem uma representação muito grande fora do Brasil e também aqui, nacionalmente. Sim, sim. É uma empresa mundialmente falando, conhecida, né? Uma das pioneiras aí na fabricação de açúcar, se não for a primeira, uma das primeiras. Tá? A gente tem até no Engenho Central, Museu da Cana, os equipamentos aí de longo tempo, né? De longa data atrás aí, com a marca Fives Lilly. Então é uma coisa que vem dos primórdios, né? Do início da fabricação de açúcar. Né? E nós tivemos a oportunidade de estar participando aí, de estar ajudando a desenvolver essa tecnologia no Brasil. Né? Nesse desenvolvimento, a gente começou aí com a fabricação de peças de reposição, assistências técnicas, né? E hoje a gente está ao ponto de fabricar qualquer equipamento que tenha tecnologia, tá? Hoje, os engenheiros da Fives, eles não são mais locados num escritório da Fives Lilly, tá? Hoje eles são locados na Certemax. Né? Hoje nós temos lá os engenheiros, no caso, o principal engenheiro é o Tino Duarte, que é o engenheiro francês, que toma conta de todos os projetos, tá? Que fica na Certemax hoje locado. Em Sertãozinho nós não temos mais o escritório, né? Devido aí a um momento de crise, onde o álcool dominou o mercado, chegou-se à conclusão de estar encerrando o escritório e juntando aí as partes administrativas, tá? Então hoje a gente trabalha de forma única, onde a Certemax ela passou a se chamar Certemax Fives Lilly, tá? E hoje nós fabricamos todos os equipamentos, tá? Fives Lilly, tecnologia Fives Lilly, com fabricação Certemax e acompanhamento da engenharia desse corpo técnico francês, né? Que está alocado hoje dentro da Certemax junto com a gente. E eu acho muito legal isso, porque a gente vê a evolução da empresa. A gente se conhece há um tempo, eu venho acompanhando, e até a questão das centrífugas, né? O tanto que vocês evoluíram, o volume de vendas que aumentou exponencialmente aí, não só com a ampliação das fábricas de açúcar, mas em virtude do trabalho de vocês. Então, parabéns. Eu agradeço e nós estamos no mercado para ajudar não só com os nossos equipamentos, mas também com informações para que tudo evolua da melhor forma possível, né? E a gente possa estar participando dessa evolução, junto com todos, Fertron, Certemax e quem tiver a fim de participar e evoluir junto. Eu quero puxar aí para o lado do Pepo. Ele preparou algumas perguntas um pouco mais técnicas aí que a gente gostaria de fazer para o Márcio.
para a gente poder elucidar um pouco mais sobre o tema. Tá certo. Márcio, para mim é um tremendo prazer estar aqui, tá? A gente debatendo um assunto latente tecnologicamente na produção de açúcar, né? Não somente do Brasil, como do mundo, né? Em cima, logicamente, da própria crise da Índia, a gente abriu uma lacuna para a gente participar de projetos de novas unidades de fabricação de açúcar, ou retrofit, modernização, otimização de processos, né? A gente que a nossa especialidade é automação e o nosso know-how de processo, conhecimento de processo para a gente poder automatizar, assim, falando um pouquinho da história, no Brasil você há de convir comigo que tem aproximadamente 50 tachos contínuos em operação, certo? Sim. Qual é o motivo, o principal motivo, ou a principal vantagem que leva a um cliente num projeto de, seja ampliação de produção ou uma nova planta, utilizar a tecnologia do tacho contínuo? Hoje, as empresas, né? O mercado de açúcar é um mercado latente, como você acabou de comentar, né? Com esse crescimento do mercado de açúcar, não só nacionalmente falando, mas também mundialmente falando, todas as organizações estão em busca de equipamentos mais eficientes, que otimizam mais o processo, têm menor intervenção humana, menor consumo e maior produtividade. Nesses fatores é onde entra aí o cozedor contínuo. Tá. Bom, eu tenho um pouco de conhecimento disso, até porque a Fertron, já historicamente, a Fertron já tem uma idade de 40 e poucos anos, né, Agatha? Verdade. É mais nova, é mais velhinha do que a Agatha, né? Um pouquinho só. Mas o importante de tudo isso, logicamente, as vantagens é algo muito, muito importante. Eu acho que os benefícios do tacho contínuo, ele vai dar mão com o que se busca hoje, quer dizer, a questão de consumo de energia, consumo de vapor, o meio ambiente hoje, o circuito fechado de água dentro de uma usina, onde você consome muito menos água, que eu sei, utilizando um tacho contínuo do que um batelada, né? É algo assim, eu vejo de extrema importância. Os volumes de vapor, eu acompanhei recentemente na usina São José. Um grande abraço para os meus amigos da usina São José de Pernambuco. Foi algo assim fantástico ouvir do usuário final, entendeu? Que o investimento se pagou já na primeira safra, entendeu? E não é um investimento pequeno. Porém, se pagou na primeira safra justamente porque eles tinham, para massa C, uma bateria de tachos batelada, né, que hoje passaram a ser usados em massa B, massa A. Mas o resumo da ópera, esses benefícios, eu vejo assim, é real, como quais são os tópicos, vamos falar assim, os tópicos de vantagens e benefícios com economia de vapor, economia de água, como é que chama, a questão da uniformidade do produto final, quer dizer, ele provoca uma série de vantagens que eu acho assim, com a tua experiência, seria importante você colocar para a gente se você concorda com isso, se tem alguma coisa mais a agregar, entendeu? O cozedor, como eu citei anteriormente, ele vem de encontro a algumas situações e necessidades de mercado. Os cozedores batelados, eles têm uma grande intervenção humana, um alto consumo de vapor e água, né? Enfim, todo o processo, ele é determinado pela intervenção pelo operador, né? Vamos dizendo assim, ele depende de fatores da mão de obra humana para poder seguir, performar e ter sucesso aí no final do processo, tá? No caso do cozedor contínuo, o cozedor contínuo ele já utiliza os vapores V1 e V2, que são vapores aí
que são de baixa, né? Então ele tem, o consumo de vapor é bem pequeno, tá? Ele tem uma produção contínua. Por ele ter uma produção contínua, ele não tem perca entre as operações. Então ele tem uma produção contínua, então ele produz mais durante o dia, né? Ele não tem paradas, ele produz diariamente, ele é contínuo, né? Uhum. Então isso faz com que ele tenha uma produção maior, isso faz com que ele performe melhor, né? Consuma menos vapor e menos água, tá? Tá. Em cima disso aí que você está me falando, logicamente que hoje nós temos uma tecnologia, um conhecimento e um know-how para automatizar também os tachos batelada, que eu acho que é primordial, incluso com a aplicação do próprio tacho contínuo. Você tem um tacho batelada para fazer a semente, né, Márcio? Sim, Que esse tacho, obrigatoriamente, ele tem que ser 100% automatizado. Essa operação não pode ficar na mão do homem, porque determina justamente a uniformidade, né? A uniformidade do produto final no momento da fabricação da semente, vamos falar assim, né, que vai para o tacho contínuo. Com relação aos tachos contínuos, eu acho que eu conheço esses 50 tachos que a gente falou, já pelo menos visitei e participei de algumas vezes em projetos, né? Eu vejo assim, a automação, ela vem para, logicamente, a gente fala hoje muito de usina 4.0, né, Agatha? Eu acho assim, quando a gente fala de um equipamento inovador, que não é inovador, porque nós estamos falando de aproximadamente 30 anos, já existem os tachos contínuos no Brasil, né? Estamos falando do Brasil, mas fora do Brasil há muitos anos, né? Eu acho assim, fundamental o índice de automação, né? O índice de automação é muito importante na questão de justamente tudo isso que a gente está falando e vai falar, economia de vapor e tudo mais. Eu acho que o primordial de tudo isso é a gente medir essas variáveis, né? Variáveis que o operador manualmente não conseguiria fazer, humanamente impossível, né? Deveria ter, se são 12 compartimentos, né, Márcio? 12 compartimentos seriam 12 operadores, para cada um estar vendo quanto está passando, a temperatura, ver o condensado que está saindo. Então, assim, eu vejo fundamental em tudo isso a questão da automação. E uma outra coisa que eu queria te colocar, isso é mais a nível de passar para vocês, a importância da automação, a importância de um equipamento desse dentro da planta, dentro de um projeto novo ou um projeto de ampliação de produção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem mais vantagens no tacho contínuo, principalmente para massa C e massa B, certo? Independente disso, também sei, né, Márcio, que nós temos um caso na Decoagro, né? A Decoagro, ela é uma planta totalmente compacta e ela tem o tacho contínuo para massa A, para massa B e para massa C, tá? O que eu quero te falar é assim, eu sei que tem vantagens, entendeu, de circulação e não sei o quê. Eu mais do que nada queria que vocês colocassem para a gente justamente se realmente essas vantagens existem comparado com batelada. Já sabemos que o batelada ele tem ciclos, né? Ele faz uma batelada, para, esfria, volta e aí tá vai de encontro naquilo que você falou. sim. Quer dizer, consumo de vapor, eu perco caloria porque eu tenho que limpar o tacho, entendeu? Tem que limpar automaticamente, seja automático, seja manual. E no contínuo não ocorre isso, né? Então, por isso que eu te falo, são duas coisas. Um é a circulação, entendeu? No trajeto do tacho, vamos falar assim, são 12 metros, né? 12 metros. 12 metros, eu tenho 12 compartimentos. Nesse trajeto, eu tenho variações de temperatura em algum compartimento ou não? O tacho ele é contínuo, tá? E como diz o próprio nome, e a temperatura ela é estável em todo o processo, Uhum. tá? Ela inicia e termina. Isso que essa homogeneização, não só da temperatura, como do vapor, de todos os itens que estão inclusos aí na transformação da massa, Uhum. como eles são constantes e uniformes, isso que faz com que a massa seja continuamente homogênica. Homogêneo. Tá? Então, isso daí, de manhã, 7 horas da manhã,
a massa ela vai estar, a massa produzida pelo tacho vai estar com bricks, vai estar com uma densidade, na hora do almoço, à noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Todos os horários, tá? Todas as variáveis vão estar vão estar estáveis. iguais, porque elas são controladas Certo. com uma automação, né? E essa automação, ela é uma automação já pré-determinada, onde o equipamento ele respeita aqueles parâmetros, tá? Diferente da intervenção humana, que em cada horário do trabalho, cada operador tem a sua forma de trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês comentaram que hoje existem 50 tachos Ou mais. ou mais, mas assim, num volume de 350 plantas somente no Brasil, é uma proporção muito pequena ainda. A gente tem um mercado muito grande para crescer nesse sentido. E assim, aqui no Centro-Sul eu vejo que é mais tranquilo, né? Sim. A gente tem já um nível de automação, é mais concisa a ideia dos benefícios, vamos assim dizer, mas agora a gente está num processo de quebra de paradigma no Nordeste, né? Sim. A gente fez uma planta recente, juntos à usina São José, igual você comentou, e essa semana eu estava no Nordeste, inclusive, num cliente nosso, e a gente estava discutindo sobre isso, se realmente eles iam implementar a automação da fábrica em todos os tachos ou não. Então, eles viraram para mim e falaram assim, não, vamos fazer em 2, aí se ficar bom, a gente aumenta para os 5. Eu falei, gente, não faz sentido, vocês estão fazendo uma fábrica nova. Você já tem tudo, você já tem toda a base, instalação, a infraestrutura. Não faz sentido, por um medo, talvez, um receio de um produto que já é consolidado no mercado há 30 anos, mas que a gente ainda tem que tentar modificar isso, mudar essa ideia. Essa é uma missão, Agatha e Márcio, é uma missão, eu que estou no mercado já quase 40 anos, desculpa. A minha opinião é a seguinte, é um problema cultural, não é um problema, é uma situação cultural. As pessoas, principalmente no Nordeste, bem citado você, o operador dos tachos, seja batelada, era batelada, sempre é batelada, o operador, ele faz toda essa manobra, e a gente vem fazendo um trabalho tanto no Brasil como fora do Brasil. Nós temos mais de 500 tachos batelada automatizados no Brasil e na América Latina, né? E eu vejo assim, literalmente um problema cultural. Não é mais do que isso, porque a nova geração de gestores das unidades industriais, eles já têm uma mente um pouco mais aberta, no sentido justamente de buscar os benefícios, né? Que a Fertron normalmente mostra, participando de congressos, participando de mão dada com o cliente, explicando as vantagens, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de tempo também, bem colocado por você a questão do Nordeste. Eu acho que é uma escola, a gente nunca deixa de aprender, mas é uma questão de tempo, é uma questão de trabalhar muito próximo do cliente, assim como também... É necessidade, porque... Assim como também a questão de uma inovação, como é o tacho contínuo, entendeu? Essa integração das áreas, somado a um índice de automação considerável, somado o que a gente estava discutindo esses dias com o Márcio, era justamente a questão da inteligência artificial aplicada nesses processos, entendeu? Eu acho fundamental isso, tá? Eu entendo que a inteligência artificial ela veio e é inevitável, certo? Hoje tem no mercado muitos softwares de otimização. Otimização se faz com inteligência artificial. Senão, você tem que fazer na mão, entendeu? Fazer as tabelinhas, você carregar o sistema e quando passar aquele parâmetro, você, entendeu? Corrigir. Ô, Márcio, independente de todos os pontos positivos da aplicação de um tacho contínuo, né? Seja na massa C ou seja na massa B, a questão como é que chama, a troca térmica dentro do tacho contínuo comparado com batelada, eu sei que tem muitas vantagens, os números estão aí, entendeu? Para todo mundo saber. Eu acho que uma vantagem assim significativa numa decisão de uma troca de tecnologia, por exemplo, eu tenho
um tandem de vários tachos batelada e eu falo assim, quando estou te falando isso, é o tamanho do tacho contínuo, que parece um submarino, mas o tamanho dele com referência aos tachos convencionais, que são os batelada. Quantos, por exemplo, cita um exemplo de capacidade de um comparado com batelada. Sim, no caso dos cozedores, né, a questão de troca térmica, o cozedor contínuo, ele tem uma área de troca térmica bem maior do que os tachos convencionais aí batelado, tá? É uma proporção aí de 35% a 40%, tá? Então, em plantas onde você precisa, por exemplo, colocar 4 cozedores batelados de 500 hectolitros, você estaria colocando um cozedor contínuo de 1.200 hectolitros. E você teria a mesma área de troca térmica. Só que é contínuo, não é batelada, né? Isso. E a performance melhor. O que seria a performance melhor? Seria um cozedor menor, com menos parada. Então, quando ele tem menor quantidade de parada, ele tem maior tempo produtivo, produz mais, tá? E ele tem uma relação de troca térmica de onde um cozedor batelado tem aí na faixa de 0,7, 0,8 metros quadrados de troca térmica. Num cozedor contínuo você vai aí de 1 a 1,1, 1,2 metros quadrados de troca térmica. Então por nós temos hectolitro, aí, né? por hectolitro. Por hectolitro, então nós temos uma capacidade aí de 35 a 40% maior. Né? Então, com menos equipamento, uma planta muito mais compacta. Né? Então você vai ter um equipamento menor, uma planta com um equipamento, tá? Intervenção humana mínima, totalmente programado, onde você sabe o que vai entrar e o que vai sair, certo? Em todos os momentos da sua safra. Tá? Você vai trabalhar onde a massa entra e a saída dela é sempre homogênea. É a homogeneização da massa. A menor intervenção humana, né? Uma maior tecnologia empregada, né? Uma maior automação. Essa automação determina todos os parâmetros, né? Nós não vamos ter uma pessoa que vai lá e vai... Não, nós vamos determinar os parâmetros para o cozimento contínuo de acordo com a necessidade da sua planta, tá? E a partir daí, a sua planta vai trabalhar normalmente todos os dias, levando em consideração aqueles parâmetros, te entregando um produto da mesma qualidade em todas as etapas da sua safra. Que legal. Tá? Outro ponto que eu queria colocar é a questão da diferença de tacho batelada para tacho contínuo na questão evolutiva, né? Evolutiva significa um aumento de produção com o mesmo equipamento, né? Sim. Você há de convir comigo que tacho contínuo com uma calandra de tubos horizontais, né? Permite uma evolução, né? Vamos falar assim, eu quero comprar um tacho de 1.200 hectolitros, porém, o cliente já fica sabendo que quando ele ampliar a massa C ou massa B, ele pode chegar até 1.500, 1.600 hectolitros. O mesmo equipamento colocando mais tubos. Então, assim, mais do que nada, eu queria saber tua experiência com relação a isso. É impactante isso no processo de modificação ou no processo... logicamente, isso se faz na entre-safra, né? Sim. Mas eu queria a tua opinião também com relação a isso, tua reafirmação em cima disso, né? O experiente você, eu sou um mero locutor. Bom, hoje no mercado nós trabalhamos com cozedores contínuos. Um dos projetos de cozedor contínuo, o cozedor de tubos horizontais, ele tem essa peculiaridade, né? Essa peculiaridade faz com que nós temos um tacho, por exemplo, de 1.200 hectolitros, tá? Onde toda a estrutura dele é calculada para um cozimento, para uma capacidade de 1.500 hectolitros. Ok. Tá? O dimensionamento dele é voltado em cima de um tacho de 1.500 hectolitros. Tá? O espelho, todos os espelhos têm uma furação, uma quantidade de furos que suportam uma quantidade de tubos para uma troca térmica de 1.500 hectolitros. Porém, no ato da instalação do tacho, o cliente opta. Eu quero um tacho de 1.200 hectolitros, eu quero um tacho de 1.300 hectolitros. Nesse momento, é onde é definida a quantidade de tubos que são inseridos nesses espelhos, né? E esses tubos que definem a área de troca térmica. Tá? Então,
determinado momento, a planta da usina ela está numa situação, num determinado tamanho, né, numa determinada capacidade, e ele precisa de um cozedor contínuo de 1.200 hectolitros. Ele vai estar operando de forma natural. Amanhã surge uma necessidade de crescimento, tá? Ele não precisa adquirir mais cozedores contínuos. Uhum. No batelado ele deveria colocar No caso do batelado, ele teria que adquirir mais um cozedor mais um batelado. tacho inteiro, né? No caso, eu vou aumentar a minha produção. Partindo do princípio que nós temos uma troca térmica de 35% a 40%, certo? Maior. Eu coloco mais tubos nos espelhos, aumento a capacidade de troca térmica, reformulo a minha operação e a partir daí eu tenho um cozedor contínuo de 1.500 hectolitros. Onde esse 1.500 hectolitros, com uma troca térmica aí 40%, uma produtividade 40% maior, ele vai estar equivalendo aí a um cozedor de 500 hectolitros, que seria necessário adquirir. A mais, né? A mais. E teria uma estrutura, toda uma tubulação. Então, com o mesmo cozedor, você consegue chegar aí a 1.500 hectolitros. Tá? Temos outra peculiaridade também, onde o cozedor ele pode ter câmaras duplas, câmaras separadas. Eles não precisam ser somente de uma única câmara, eles podem ser divididos ao meio, tá? Onde cada câmara tem uma operação individual. Tá? E aí essas câmaras individuais, qual o motivo desse cozedor ter uma câmara dupla? E qual que é o motivo desse cozedor ter câmaras duplas? Tá? O motivo é, se eu preciso fazer uma parada, eu não preciso parar o cozedor contínuo por completo. Eu posso continuar a minha operação com uma das câmeras, fazer uma limpeza, uma intervenção na segunda câmera, e depois que ela tiver feito a intervenção, eu volto com as duas câmeras. Não preciso desligar o processo, não preciso parar o processo. Eu já, particularmente, já vi, incluso na Bolívia, uma aplicação de dupla câmara, onde, enquanto eu estou limpando um lado, né? Sim. Entendeu? Eu estou operando, por exemplo, com massa C, eu paro para limpar um lado do tacho, e também eu posso operar com massa B e massa C simultaneamente com os tachos, entendeu? Isso procede, eu acho muito, muito prático, né? A questão da operacionalidade do tacho e o melhor aproveitamento ao máximo, né, dele. Sim. Então são coisas assim fundamentais. Um ponto importante também, Márcio, que assim que eu queria a tua opinião, é com relação à comparação dos tachos batelada, que logicamente a gente com a automação busca fazer mais cozimentos em menos tempo, né? Quer dizer, a gente amplia a instalação automatizando 100% do cozimento com batelada, gira em torno de, quando eu falo assim, eu estou falando isso, eu estou falando de vaporizar, né? Quer dizer, vaporizar tem energia, tem vapor, tem que esfriar o tacho, descarrega, limpa. Bom, em média, um tacho batelado aí são 8 vezes, sei lá, dependendo, é massa C, tem granagem, então é 8 vezes por dia, né? Eu tenho que esse ciclo. No contínuo, para massa C, para massa B e, no caso, massa A, quantas vezes ou qual é o período que eu tenho que parar para limpeza, porque a automação também tem como fala assim, um sistema de limpeza, um SIP automático, né, dentro do tacho contínuo. Então, quantas vezes por semana, não sei, para massa C, para massa B, para massa A? Bom, o cozedor contínuo, ele tem a questão das paradas, é o mínimo possível. Tá? Sim, o mínimo possível é necessário aí, devido ao cozimento ser contínuo, a intervenção, o processo ser estável e pré-estipulado, tá? Então nós temos aí também uma situação de parada bem menor, tá? No caso de massa C, nós podemos parar após 8 semanas, tá? Podemos trabalhar até 8 semanas aí sem ter nenhum tipo de parada, tá? No caso de massa B, podemos parar aí até 4 semanas, aí, 1 mês, sem nenhum tipo de parada. É importante, tá? isso. E no caso aí se a gente for trabalhar em algumas situações em massa A, 2 semanas. Tá? Então as paradas são bem menores. Tá? Daí vem parte
da alta produtividade, né? Quanto menos se para, mais se Mais produz. produz, claro. Tá? Então, é um dos fatores que vem de encontro com a alta produtividade. Então, Falando, Pepo, deixa eu puxando um pouquinho o assunto até para fora do país, né? Você como gerente de comércio exterior, nós tivemos um volume de venda bastante considerável de sondas de BRICS que nós vendemos aí nos últimos anos, citando aí que eu lembrei de cabeça, São Aurélio na Bolívia, Malca, Janssen, Equador, Argentina. sim. Então, é um produto, falando da sonda micro-ondas, é um produto que hoje vem chamando atenção no mercado, fora e nacionalmente também. Mas eu vejo que, às vezes, os clientes, eles pensam somente na medição de BRICS. Muitas vezes eles chegam isoladamente. Né? E isso é um ponto que a gente tem que a gente prega muito. A gente fala, não adianta só você colocar a sonda, você tem que fazer a automação por completo. Exatamente. Pode complementar. Eu complementando a tua colocação, Agatha, eu falaria o seguinte: a sonda, com essa tecnologia micro-ondas, que inclusive temos uma peça aqui, um equipamento, a tecnologia de medição micro-ondas, tá? Ela vem de aproximadamente uns 15 anos, né? Até 15, 20 anos, onde se aplicou a primeira sonda micro-ondas para medir massa cozida, certo? A Fertron, historicamente, desenvolveu, naqueles sonda de concentração anos para trás, a sonda de concentração via radiofrequência. Sim. Ela deu muito bom resultado, temos um parque instalado gigantesco, eu não sei te falar quantas sondas temos, tá? O trabalho que a gente está fazendo hoje com essa questão da nossa sonda micro-ondas é uma questão assim... de evolução. Evolução, primeiro pela forma de medir, ela vai de 0 a 98 em percentual de sólidos na solução, quer dizer, o cristal começa a crescer, subsequentemente o BRICS aumenta, certo? E a vantagem que tem que a parte eletrônica e a conectividade, ela permite justamente você ter essa medição pura, limpa, de BRICS. Você falou uma coisa muito que a gente se encontra no mercado, né, Márcio? A medição em si, entendeu? A medição em si, para ter um indicador local e o operador tá vendo aquela variável de BRICS, é uma situação assim que eu acho assim desnecessário, entendeu? E você colocou muito bem a questão de tem que automatizar um tacho contínuo, entendeu? Um tacho batelada, usando esse tipo de situação. No caso do tacho contínuo, que é o assunto da nossa conversa, no caso da São José, por exemplo, e alguns tachos que tem por aí, tá? Ele tem um sistema de controle que é um balanço de massa, certo? Volto a falar que ele tem vários compartimentos, né, Márcio? Sim. Então, eu meço vazão em cada um deles e controlo a vazão de cada um deles. Estou medindo condensado embaixo, certo? E no final, para eu ver o resultado do cozimento, eu tenho uma sonda de BRICS igualzinha a essa que vocês estão vendo aqui, que eu acho que é uma tremenda solução. No caso dos batelada, voltando a falar de mercado e voltando a falar de história da Fertron no mercado de automação de tachos, é uma questão da gente trabalhar a consciência e o conhecimento das pessoas a nível de aplicação. Já temos muitos tachos automatizados na América Latina e no Brasil, onde eu acho que essa tecnologia vem para aprimorar, principalmente em refinarias, Sim. principalmente em massa C, tá? Que eu sempre falo para os meus clientes, aonde está o dinheiro da produção de açúcar? Está na massa C, que é o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de um tacho contínuo que aumenta a produtividade, que homogeneiza, mas massa C é importantíssimo porque é aí que está o dinheiro do cliente. Uma coisa que eu gostaria de frisar aí referente à sonda, que é um produto de desenvolvimento, é um produto novo no mercado, faz 3 anos que a gente lançou essa sonda, que é um licenciamento de uma empresa de fora, que já tem um know-how
grandíssimo. Uhum. E assim, a minha preocupação realmente sempre foi resultado. A gente queria colocar eu colocar o nome na Fairtron de um produto que tivesse já reconhecimento internacional. E quando eu fui atrás da sonda, o que me chamou muito a atenção foi a tecnologia dela. Aí você fala, mas qual que é a diferença de outras sondas que tem no mercado? Ela é muito mais moderna na parte de componentes eletrônicos. Se abrir ela, você vai ver. Os componentes são atualizados. Inclusive, a gente fez uma atualização agora nela. Ela está 30% menor que a anterior. Uhum. E quando eu cheguei para os meus clientes e falei, olha, é um produto novo, vamos trabalhar junto, vamos experimentar, eu achei que ia ser muito mais difícil, e foi ao contrário. Eles me apoiaram, inclusive eu queria agradecer muito Leandro Zambianco, do Grupo Zambianco, a Clealco, o Evandro, o Tiago, o Leandro, Serranópolis, o doutor Marco Antônio Dourado, doutor Francisco, diversos clientes. Eu nem consigo citar todo mundo, mas foram todos clientes que me apoiaram muito e falaram, não, vamos colocar. E deu muito certo. A gente hoje estamos com um parque instalado muito grande, só ano passado foram mais de 70 sondas vendidas, e nosso objetivo é crescer cada vez mais. E o que eu acho legal dela é o acompanhamento remoto. Diferente de outras sondas, você não tem mais aquela questão de curva que você fica batendo com o laboratório. Não existe isso. Ela sai parametrizada da Fairtron. Então, a gente vai fazer um acesso remoto na sua máquina, no seu computador virtual. Vamos acompanhar remotamente o ciclo e acabou. Não tem mais nada. Hoje é tudo online, é muito prático, não tem deslocamento, não tem gasto. Então, se você virar para mim e falar assim, Agatha, eu quero que você veja o funcionamento da minha sonda, eu quero que você acompanhe, acabou, eu vou entrar na sua máquina e fazer isso de forma automática. E aí é a evolução tecnológica. É isso onde a gente tem que chegar e o que a gente sempre está almejando. Indudavelmente, eu acho assim, o acesso remoto... Bom, primeiramente, o conceito da sonda, ela é uma sonda com uma antena só. Nós temos o transmissor e temos o receptor, certo? Diferentemente das demais sondas, onde tem duas antenas, é um tremendo problema também isso, ajustar isso, né? E muito bem colocado por você, Agatha, a questão do acesso remoto é uma economia para o cliente, principalmente, eu estou falando, a gente vende essas sondas na Argentina, fora do Brasil, eu não vou mandar um técnico, entendeu? Somente para startar uma sonda dessa, sendo que remotamente a gente consegue carregar todas as curvas e fazer uma monitoração online, né? Uma das coisas que também me chama muito a atenção é a questão do tipo de vapor que se usa, né? Nós temos na sangria dos evaporadores, tá? Tem casos, tem clientes, né, que aplicam V1, né, que é a primeira sangria, entre o pré e o segundo efeito, V2, que é para frente, e o V3, que é o final, certo? O tacho contínuo, ele pode operar com V3? Pode operar com V3. E a eficiência a questão, inclusive, que a gente estava debatendo é a questão da troca térmica. A gente falou da troca térmica, falou do consumo de vapor. Sim. O V3, você está de acordo comigo que é um vapor com menos pressão e menos temperatura, mas é o suficiente para fazer o processo contínuo sem afetar a qualidade, sem nada. O cozedor contínuo, ele necessita de uma pressão muito baixa para poder trabalhar, diferente dos batelados. Uma pressão aí aproximadamente de 0,8 bar para poder trabalhar. Então, uma pressão baixa, uma pressão de V3 é o suficiente já para ele poder performar e ter um cozimento contínuo aí com uma eficiência palpável, uma eficiência que vem de encontro aí com as necessidades da contratada aí, da planta da usina. Um outro ponto que eu queria te comentar também, normalmente, assim, pela evolução, assim, pela minha experiência, né?
de automação de tachos batelada, normalmente quando tem um agitador mecânico, né, com motor elétrico em cima, um motorredutor e um agitador, normalmente eu uso essa variável, né, no tacho batelada, né, conforme a gente falou, uso essa variável para justamente chegar no ponto final de cozimento, certo? No tacho contínuo, eu não preciso de agitador, justamente pela questão da concepção, entendeu? Da circulação da massa dentro dele. Sim, sim. É isso, né? No processo de circulação da massa é onde se forma o cristal. Conforme ela circula dentro do cozedor, os cristais vão se agrupando, eles vão tomando forma, eles vão se... Como que posso falar? Quando ele vai tomando forma. Uniformizando. Eles vão crescendo e a semente vai ficando cada vez maior e melhor. Tá? Diferente de um cozedor batelado, que ele tem que ter o agitador, certo? Uhum. E esse agitador, ao mesmo tempo que ajuda... Atrapalha. Tá certo. Não como eu falo, não menosprezando aí a questão da tecnologia, todas hoje são importantes no mercado, porém, o cozedor contínuo, ele vem de encontro com as necessidades, Uhum. tá? Ele vem para ter uma performance melhor, uma menor intervenção humana, um menor custo operacional, uma maior homogeneização da massa, tá? Uma maior produtividade, uma maior troca térmica num espaço menor. E o tempo de retenção também é importante, né? Quer dizer, você não tem pontos onde ele fica parado, entendeu? Eu acho assim, tudo pela experiência de vocês, a experiência minha com relação à automação de taxas contínuas, eu acho assim que a automação é fundamental nesse processo, nessa inovação, né? No sentido justamente de você... Eu, sinceramente, fazia tempo que eu não via. Eu fui na usina São José dos meus amigos, o senhor Kleber, que ele não gosta que eu chame de doutor, mas o Adeilton, o doutor Lorival, um grande abraço para vocês aí. São José foi, assim, relembrar meus velhos tempos, né? Eu não vi nenhum operador no tacho contínuo. Eu não vi nenhum operador, entendeu? Então é uma coisa, assim, fantástica. Tenho testemunho não somente da São José, de vários outras empresas, outros grupos onde a própria Certemax, junto com o FIVES, né, tem implementado isso. Então, esses vários projetos, eu acho que vem logicamente com muita vantagem para o mercado. Nossos clientes, para mim, é fundamental eles terem conhecimento disso. Nesse momento, tem uma evolução muito grande, um movimento muito grande para buscar esse tipo de situação e, logicamente, os dois fatores que a gente começou a nossa conversa, né? O consumo de vapor e o consumo de água, entendeu? Que são as vantagens principais do equipamento. E um aumento de produção, entendeu? Com uma planta compacta, né? É algo muito importante. Bom, a questão do tacho, eu acho que está claro. A Certemax, hoje, além da especialidade na parte de centrífugas, tá? Logicamente, nós estamos participando fora do Brasil de alguns projetos importantes com tacho contínuo, com cristalizadores verticais. A Certemax hoje tem capacidade, por exemplo, de produção de quais equipamentos com tecnologia, seja FIVES ou a parceria, entendeu? Quais são os produtos que a gente pode agregar? Levando em consideração que nós estamos falando de cozedor contínuo, né? O que a gente vê o cozedor contínuo? Né? O cozedor contínuo hoje é evolução, né? Como tudo evolui, o cozedor contínuo é uma evolução dos cozedores batelados, né? Então, tudo é batelada. Tudo que a gente vê desde os nossos primórdios, né, vem evoluindo para melhor. Então, quando a gente fala em evolução no cozimento de massa, falamos hoje em cozedor contínuo. Tá? Cozedor contínuo é evolução.
Então, não podemos deixar de lembrar que estamos evoluindo a cada momento. Exatamente. Né? Então, isso faz parte da evolução. Não é questão de quebra de paradigma, no meu ponto de vista, não é questão de filosofia, é uma questão de necessidade. Sem dúvida. É uma questão de você estar seguindo uma evolução, participando da evolução. Quando você não evolui, você começa a ficar obsoleto, começa a ter custo, as operações começam a ficar mais custosas, e quando custa mais, você ganha menos. Sem dúvida. Então, particularmente falando do cozedor, mas para que um cozedor tenha uma performance, o cozedor ele é parte do processo. Ele não é um processo como um todo. Tá? Ele é uma parte. Então, pensando nisso, tá? A Certimax, ela também se especializou na fabricação de outros equipamentos que fazem parte desse processo onde o cozedor está inserido. Tá? Fabricamos as bombas de magma. Importante, né? Na saída do tacho, né? Se você não colocar uma bomba de magma que tenha uma performance equivalente à necessidade de cozedor contínuo, você prejudica a performance do cozedor. Do produto final, né? Quebra de cristais. Quebra de cristais, moe cristal, enfim. Temos aí bombas de vários modelos e marcas. Porém, as bombas Certimax Fives Lilly, elas foram desenvolvidas exclusivamente para dar uma excelente performance para massa. Tá? Ela não trabalha com alta RPM, ela não trabalha esmagando o cristal, ela trabalha com uma baixa RPM, com golpes, onde ela mantém a integridade do grão, né? E tem uma alta capacidade de bombeamento. Tá? São bombas fortes, com bastante resistência e com uma alta capacidade de bombeamento. Tá? Isso daí já é comprovado de mercado. Temos várias plantas instaladas aí com bombas, né? E hoje fabricamos também as centrífugas de açúcar. O que são as centrífugas de açúcar hoje? Certimax Fives Lilly. São fruto de anos de evolução do equipamento. Né? São uma das melhores, se não a melhor, tecnologia do mercado hoje. Uma máquina que vem de encontro às necessidades do mercado. O que são as necessidades do mercado hoje? Maior produtividade com menor parada. Então, é uma máquina construída com a concepção de depreciação e não manutenção. Tá? Diferencial. Então, é uma máquina que ela tem um tempo, uma vida útil muito grande antes de dar manutenção. Tá? Atende todas as normas nacionais e internacionais de fabricação e segurança. Tá? Então, hoje, quando você tem uma centrífuga Certimax Fives Lilly na sua planta, é sinônimo de segurança, qualidade e produtividade. Sem dúvida. Tá? Então, fazemos também cristalizadores verticais, que vêm de encontro com a necessidade do mercado também. O cristalizador vertical ele tem uma performance diferenciada, uma melhor cristalização, tá? É um complemento do cozedor contínuo. Claro, porque ele mantém a granulometria, ele mantém... Então, tudo que é feito durante o processo, o cristalizador ajuda. Sem dúvida. Tá? Então, não adianta a gente colocar um tacho contínuo e não ter um bom cristalizador, não ter uma boa bomba, não ter uma boa centrífuga contínua para centrifugar. Tá? Né? Então, a Certimax, ela se especializou em fazer com que a gente tenha esse processo que é o processo crítico. Sem dúvida. Né? Do açúcar, né? De uma forma que tenha uma qualidade superior ao que o mercado está oferecendo hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Márcio e do Pepo. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo. A ideia é que seja mesmo um momento de troca leve e que a gente possa levar ao nosso público as tecnologias, as novidades, porque não é fácil visitar todo mundo, a gente não consegue. Às vezes a gente faz uma visita tão corrida, a pessoa não tem muito tempo para nos receber, então a gente não consegue falar de todos os assuntos, e eu acho que a ideia do podcast é justamente essa, a gente poder chegar no cliente final
com tudo aquilo que a gente estuda, o nosso dia a dia, aquilo que a gente tem de inovação e experiência. Então, obrigada, Márcio, obrigada, Pepo, e eu vejo vocês, vou assistir a apresentação de vocês aí, logo, em Recife. Então, eu particularmente queria agradecer a oportunidade de estar debatendo esse tipo de assunto. Eu acho que é um assunto importante para a indústria sucroenergética. A tua iniciativa é fantástica, não é porque você é minha patroa, mas eu acho fantástica. É uma coisa que atinge realmente, eu que estou na frente de batalha e visitando clientes, realmente não dá para a gente fazer um bate-papo aberto, com conhecimento, é um debate, uma conversa, né? Eu acho fundamental, você está de parabéns pela ideia, e é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Uma maravilhosa forma de levar o conhecimento a todos, tá? Nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com tudo e com todos, falar tudo e falar para todos, né? O podcast, né, é uma forma onde todos os interessados, todo o pessoal do meio, né, industrial aí, interessados em cozimento e em tudo que a gente falou aqui, pode estar tendo as informações, né? Aqui a 3.000 quilômetros em outro país, quem sabe, né? Então, obrigado pela oportunidade e a gente vou estar sempre à disposição. Obrigada.